e que nós vamos conversar um pouco sobre a fé. E para iniciarmos, eu vou utilizar o exemplo do apóstolo Paulo para que nós possamos tecer um pouco o pensamento que Allan Kardec discorre no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o poder da fé. Paulo de Tarso, ao nascer, ele nasceu em berço judaico, chamado Saulo. E ele veio já com toda uma missão junto ao Mestre Jesus, para que desse sequência tudo aquilo que haveria de ser iniciado durante a encarnação de Jesus. Então, no mundo espiritual, todos aqueles espíritos que ficaram envolvidos na encarnação de Jesus participaram de uma reunião para que pudessem ser estabelecidas as diretrizes daquele momento tão importante da encarnação do Cristo. E Paulo estava lá. Contudo, todos nós sabemos que quando nós encarnamos, Deus nos dá a bênção de não nos lembrarmos do que aconteceu. E Saulo encarna e não tem a lembrança do que havia sido estabelecido no mundo espiritual. Por mais que nós percebamos que nós temos algum envolvimento com o mundo espiritual, nem sempre as coisas estão claras. Elas vão se abrindo, elas vão se mostrando e elas vão florescendo ao longo da nossa jornada. E Saulo, um espírito determinado, devotado, com uma personalidade extremamente forte, abraça de coração e espírito todos os ensinamentos que haviam nas escrituras mosaicas. Tudo o que as escrituras falavam que deviam ser realizados pela sociedade judaica, ele abraçava e queria que tudo aquilo ali fosse levado a ferro e fogo com toda a determinação. Com isso, infelizmente, num primeiro momento, Saulo ainda se transforma num perseguidor dos cristãos. Perseguia, prendia, torturava. Deus colocou no caminho dele várias situações para auxiliar, para que ele despertasse para o caminho que havia estabelecido previamente. Colocou Abigail, seu grande amor, para que da forma cristã que ela sentia o Mestre, pudesse tocá-lo profundamente. Mas isso não aconteceu. Conheceu Estevão, a quem prendeu, torturou e acabou morrendo, irmão de Abigail. E mais Saulo não se voltava para Deus. A fé dele na lei mosaica e no cumprimento de tudo aquilo era muito intensa mesmo. Jesus então desencarna, como foi lido agora na passagem, crucificado. Só que Saulo tinha que dar sequência a tudo aquilo que havia sido programado após a desencarnação de Jesus. E aí aquela linda passagem em que Saulo, com a caravana, se dirige até Damasco para uma nova perseguição do velho Ananias, um cristão. E no caminho, então, Jesus, no clarão, se materializa só para ele, porque o restante da caravana só vê um grande clarão, mas não tem a permissão de ver o Mestre. E naquele clarão, ele também perde a visão. Perde a visão com o intuito de que aquela cegueira temporária faça com que ele se feche para o mundo e possa fazer um mergulho íntimo, interior, na sua essência e refletir um pouco sobre o caminho. Jesus estabelece um diálogo muito curto. Pergunta a ele por que ele persegue ele e fala uma frase muito importante, que é: Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Traduzindo, recalcitrar,
não resista. O aguilhão é uma lança que era utilizada como uma forma de manter o gado que vinha trazendo a carroça no caminho. Se o gado por acaso quisesse desviar do caminho, a ponta daquela lança tocava, feria e ele novamente estabelecia o rumo. Jesus sempre utilizou de simbolismo. O que ele queria dizer para Saulo? Uma única frase: não resista à lei divina. Está sempre sendo mostrado a você o caminho e você se desvia. Não resista, não se oponha, entregue-se. E Saulo não responde no sentido de se justificar, de pedir perdão, desculpar com Jesus naquele momento, porque a presença do mestre era tão intensa em termos de energia, de magnetismo, de força, por um espírito daquela envergadura que toca o espírito dele profundamente, faz com que ele recorde aquilo tudo. E ele simplesmente pergunta ao mestre: o que queres que eu faça? E aí vem uma outra questão que eu acho fundamental, que a lei divina nunca nos impõe. Nunca. Ela nos dá sempre o livre-arbítrio. Nós sempre temos o direito de escolher o caminho que queremos percorrer. E Jesus não obriga, nem naquele momento, a Saulo a cumprir aquilo que ele havia estabelecido. Ele diz: entra na cidade, que aí vai ser dito a você o que deve ser feito. Só. Naquele momento, Saulo fica com ele mesmo, no sentido de que era ele com a consciência dele. Ele poderia simplesmente ter voltado com a caravana para a vida dele, de um homem que era culto, que tinha uma posição social, que tinha dinheiro, que tinha todo um status. Ele poderia ter optado por isso. Ele poderia ter pensado: não, isso aqui foi o calor, está muito quente, como todos acharam que era, que Saulo estava ficando doido, estava doente, devia de ser a febre do deserto. A viagem, afinal de contas, tinha sido muito longa, e o calor, ele deve ter delirado, alucinado, caiu ao solo e estava doente. Ele poderia ter ficado com esse tipo de pensamento, mas ele, naquele momento, como eu falei, da mesma forma que a personalidade dele era determinada para cumprir a lei mosaica, ele faz uma mudança naquele instante e se entrega de corpo e alma a Jesus. Tanto que ele era tão impulsivo no início, que assim que ele recobra a visão, e é o próprio Ananias que auxilia ele a recobrar a visão, e era esse cristão que ele vinha para prender, e é o cristão que acaba fazendo com que ele recobre a visão, sob a direção de Jesus. Fornece a ele todos os pergaminhos, todas as passagens, todas as histórias da vida de Jesus, tudo que ele falava, tudo que ele vivia, e fornece a ele tudo. Ele fica maravilhado com aquilo e diz para Ananias: eu vou para a sinagoga e vou fazer uma pregação lá. Ananias diz: não vai, não vai, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Ele falou: não, eu vou. E foi. E aí começa toda a perseguição contra Saulo, porque ele era um homem determinado, que ao longo da vida dele toda vai ser perseguido, vai ser torturado, chicoteado, preso, mas com a profunda determinação de seguir o mestre. Eu falo isso porque Saulo depois muda o nome para Paulo, que era um nome cristão, quando ele se converte ao cristianismo. E ele é um exemplo vivo da fé. E a gente precisa entender que a fé, ela não vem pronta para nenhum de nós. Deus nos fornece ela em semente, em embrião, e que nós precisamos fazê-la brotar, construir um verdadeiro edifício de fé. Precisamos nos empenhar, nos esforçar por essa fé. Paulo viveu uma etapa da vida dele muito complexa, muito difícil,
cruel, violenta, torturante. Mas num determinado momento, movimentado por essa fé, por essa determinação, ele constrói uma nova vida. Mas a gente acha nesse mundo que as coisas vão chegar para a gente de forma fácil, simples, como se fosse um pacote que cai do céu. Às vezes eu tenho sensação nessa nossa sociedade que nós estamos vivendo que tudo é um aplicativo. É só baixar o aplicativo e aí tudo vem, todas as facilidades acontecem naquele aplicativo. Você consegue movimentar, você consegue ver uma coisa, ver outra. Só que o objetivo da nossa existência aqui vai depender de esforço nosso, vai depender do nosso empenho e da nossa entrega por nós mesmos, na nossa melhoria, senão não vai acontecer. A gente fica achando que de um dia para o outro tudo modifica, tudo muda, de repente a gente sai de imperfeito e vira um santo. Isso não acontece. Há pouco tempo descobriram algumas cartas de Madre Teresa de Calcutá, em que ela escrevia algumas cartas para o pastor ou para o padre, aquele a quem ela se confessava, e muitas dessas cartas assustaram alguns religiosos. Afinal de contas, ela era uma santa. Como é que ela poderia, em alguns momentos, se sentir só, se sentir na escuridão, ter dúvidas? Isso é óbvio, é óbvio. Todos somos seres humanos em caminhada evolutiva. O próprio Paulo, o que ele diz num determinado momento, é mais ou menos o que de bom eu quero realizar, eu quero fazer, o bem que eu quero realizar, esse eu não consigo, mas o mal, esse sim eu faço. Que reflexão foi essa de Paulo ao longo da vida dele? É a nossa. Quantas e quantas vezes nós queremos fazer o bem, nós queremos fazer uma coisa boa, e quando a gente vê, a gente está errando, a gente está fazendo uma coisa errada. A gente olha e diz, mais uma vez, errei outra vez, fiz isso que não era para fazer. Puxa vida, quantas e quantas vezes isso acontece, e vai acontecer ainda muitas vezes na nossa vida. É importante que a gente esteja atento a isso, e Paulo, com a evolução dele toda, demonstrou isso. Madre Teresa de Calcutá demonstrava que muitas vezes ela se sentia só, se sentia numa escuridão, sentia dor e sofrimentos íntimos. O processo de evolução e de autoconhecimento não é simples. Ele significa uma entrega nossa a nós mesmos, um esforço. Não se consegue isso sem nos empenharmos. Mas qual é a diferença que eles dois demonstram na vida deles? Além de questionarem a eles mesmos sobre a própria existência, o que eles faziam? Agiam, atuavam, realizavam obras. Tiago, o apóstolo, ele diz: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Umas palavras que vão e voltam, muito inteligente de Tiago, mas simplesmente dizendo que a fé que não tem obras, ela não tem sentido. E eu posso mostrar a minha fé através das minhas obras. Eu não preciso ficar falando sobre a minha fé. Eu realizo, eu faço, eu exemplifico. É isso que ele quis dizer. Então os apóstolos, e Jesus, ele nos mostrou isso a todo momento. Jesus, ele falava por parábolas, mas ele atuava, ele agia, ele exemplificava o tempo todo. Ele não ficava simplesmente em oratória. Era o dia inteiro na pregação dele, atuando, agindo, com a força que ele tinha, magnética e de amor. Agora, nós vamos nos reportar aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem o capítulo é o 19, a fé transporta montanhas, o poder da fé.
Essa passagem está em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. É conhecida por muitos, né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vejam, é sempre importante, quando nós lemos as passagens bíblicas, nós entendermos que isso tem um significado simbólico. Não adianta nós tentarmos entender as passagens bíblicas ao pé da letra, porque vamos ficar perdidos. Como explicar a sua fé movimentar uma montanha de um lado para o outro, uma árvore de um lado para o outro? Jesus aqui se utiliza de um simbolismo para a montanha. Qual é o significado dessa montanha? E Kardec nos diz: aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. O que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos? Que na verdade as montanhas são todas as nossas dificuldades. Nós estamos nessa encarnação e nas nossas encarnações com um objetivo. O objetivo é nos melhorarmos, evoluirmos, sermos seres melhores, no sentido do amor, da solidariedade, da fraternidade. E para isso, nós vamos enfrentar as nossas próprias dificuldades. O nosso lado que ainda precisa ser trabalhado, nosso lado que precisa ainda ser construído no sentido de um caminho saudável. E Jesus alerta os apóstolos naquele momento que eles não tinham conseguido curar porque a fé deles era uma fé ainda muito frágil, uma fé muito débil, uma fé ainda que não tinha uma raiz profunda para se sustentar naquele momento. E que só enfrentando as próprias dificuldades é que eles conseguiriam uma fé o quê? Mais robusta. E Kardec continua que essa fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas e nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Kardec, ele sempre nos fala muito dessa fé, a fé raciocinada, da fé robusta, porque ele entende que para que nós possamos seguir adiante na nossa existência, a gente precisa firmar essa confiança. Agora, essa confiança é o que Jesus estava falando: não recalcitres contra o aguilhão, para que a gente possa criar um caminho de uma fé que seja robusta, que realmente tenha raízes, que nos dê solidez. A gente vai precisar se manter na lei divina. Todas as vezes que a gente se afasta da lei divina, a gente acaba sofrendo, a gente acaba
se machucando, a gente acaba ferindo o próximo. Porque aí entram todas as nossas questões desequilibradas. É a nossa vaidade, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo que entra em jogo nesse momento. E a gente acha que a gente é mais e melhor. E não percebe que nós fazemos parte de um todo em que nós fomos criados por esse Deus. E que se nós nos afastamos dele e nos isolamos, o que acontece com a gente? Nós sofremos. Por que Paulo sofreu tanto? Abigail acaba morrendo nos braços dele. Estevão morre por determinação dele. Cada vez mais ele ia acumulando dentro do coração dele dores. O coração ia se partindo. Ele ia ficando cada vez mais revoltado, mais raivoso, cada vez se afastando mais de quem? Do Criador. Quando na verdade ele precisava retornar à presença de Deus. De que forma nós fazemos isso? Nos aproximando do caminho da verdade, da luz. Mas para isso a gente precisa fazer um mergulho interior. Não vamos conseguir desenvolver uma fé sem um mergulho no nosso íntimo, não adianta. E nesse mergulho íntimo nós vamos encontrar coisas que nós não gostamos. São coisas que a gente não quer entrar em contato. A gente não quer pensar, a gente não quer sentir, a gente quer que a coisa passe. Só que a gente se ilude com isso, porque a gente veio justamente para esse mergulho. Esses grandes espíritos que vieram nessas missões, Paulo, todos os apóstolos, Madre Teresa de Calcutá, você vê, ficaram tranquilos nas suas consciências? Não. Era todo instante uma reflexão, todo instante tinham pensamentos. Será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? É esse caminho mesmo? Não é esse caminho? É isso, não é? Eu sou um ser muito pequeno. Será que eu estou fazendo a coisa correta? Imagina, porque eram missões muito grandes. Paulo ele sai em missão por várias cidades. E era simplesmente para ele fundar igrejas que ele ia naquelas cidades? Não. Na verdade, o que o Cristo queria é que ele fosse a cada localidade dessa, em princípio, para que fosse realizado ali o despertar cristão de cada um. É o evangelho no lar que Paulo levava. Quando ele levava aquelas escrituras e sentava com as famílias, com as pessoas nas cidades, e ali ele abria um espaço para que se conversasse sobre a vida do Cristo, ele abria um momento do evangelho no lar. Vamos ler, vamos conversar, vamos dividir aqui as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas existe alguma coisa além disso, existe uma esperança, existe uma luz, existe um caminho muito diferente desse que está sendo colocado aqui. E aí ele transbordava toda a fé, o poder da fé dele naquele momento. E a fé, quando ela é verdadeira, ela é contagiante, ela tem um magnetismo enorme, ela irradia um campo de força que vai atingindo a todos que tiverem à sua volta e vão penetrando em cada ser. Ela é profunda. E Paulo realizava isso. Então, quando ele ia de cidade em cidade, não era para abrir uma igreja com paredes, com teto, não. Muitas vezes ele fazia reuniões nas casas das pessoas. Era para fundar nos corações das pessoas aquela semente do Cristo. Abrir um portal naquele momento para que essa conexão com Deus pudesse ser restabelecida. E um caminho novo de esperança, de luz e de fé se estabelecesse. E vocês vão vendo também que ao longo da caminhada do próprio Paulo, ele inicia de um jeito e ele finaliza a existência dele de outro. No início ele era intempestivo, impulsivo,
no final, já se torna um homem mais tolerante, mais paciente, mais calmo e compreensivo. Ou seja, a própria jornada dele fez grandes transformações na própria estrutura espiritual dele, o que foi a grande modificação que esse espírito pôde ter. Nós não estamos nesse estágio, mas o nosso caminho é esse. Nós precisamos entender que esses são exemplos muito belos, muito construtivos, que nós precisamos ter nas nossas vidas. Eu até sugiro às pessoas que quiserem, leiam o livro Paulo Estevão. É um livro de uma beleza enorme, não só histórica, mas de uma profundidade que tem a nível espiritual imensa, imensa. São passagens que vão sendo relatadas ali, que são fabulosas. É uma lição de vida para cada um de nós e de fé, de construção de uma fé, como Allan Kardec nos coloca aqui, essa fé que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, que Kardec nos fala. Isso era importante para ele, porque Kardec também foi determinado dentro daquelas coisas que ele veio realizar. Mas mesmo sendo um espírito também da envergadura como Kardec, a gente sabe que ele teve as dúvidas, sabe que ele teve as inseguranças, sabe que ele teve a dor, o sofrimento que ele passou, mas nem por isso ele desistiu. É isso que nós precisamos incorporar nas nossas existências. Podemos ter dúvidas, podemos ficar inseguros, sofrer, doer, nos sentirmos sozinhos, desamparados, mas sigamos em frente. Somente com esse esforço, com essa construção de um tijolo após o outro tijolo, é que realmente nós vamos nos fortalecer. Não tem outro jeito. O pacote não desce do céu direto e cai em cima da gente e a gente de repente tem uma fé robusta. Ah, Nilton, mas eu conheço uma pessoa que ela já nasceu, mas ela tem uma fé impressionante. Não é dessa existência. Essa pessoa já foi construindo esta fé ao longo de encarnações e encarnações. Então, quando ela encarna agora, ela já traz todo aquilo que ela já construiu. Ela não perde isso, ela traz isso já. Aqueles que ainda estão, como nós, numa fé titubeante, vamos precisar insistir, como uma passagem nos falou, disciplina. É necessidade de nos disciplinarmos para podermos ter o foco, para seguirmos adiante, porque senão a gente se perde. Como é fácil a gente se perder, como é fácil a gente se distrair na vida, como a gente se distrai com facilidade, seja no celular, na televisão, com a vida do próximo, não importa. Nós nos distraímos com grande facilidade e perdemos o fio da meada no nosso próprio caminho, enquanto ficamos preocupados com a existência do outro. Se nós nos preocuparmos com a nossa própria existência, de nos melhorarmos, consequentemente, nós estaremos melhorando o ambiente em que a gente está vivendo. É isso que esses missionários faziam. Eles melhoravam a eles a todo momento, questionando, pensando, pedindo a Deus que pudesse os auxiliar, mas não acontecia nenhum milagre, gente. Nenhum milagre. Todos esses missionários trabalharam com muito esforço, com muita dedicação. Não houve nenhum momento para eles de trégua. Todos trabalharam de forma incansável para atingir o quê? Um objetivo. Mas eles, a cada vez que eles iam caminhando, eles sentiam que o caminho era aquele. Não tinha mais volta. Não havia mais como retornar. É isso e vamos adiante. Tanto que Paulo, quando chega o momento decisivo que ele vai ser decapitado pelo soldado romano, ele está tranquilo. Apavorado está o soldado romano que tem que decapitar Paulo. E Paulo diz para ele: fica tranquilo, cumpra o seu dever. E ele é decapitado, porque na verdade, apesar dele ser judeu, ele também tinha a cidadania romana, e os romanos eram decapitados naquela época.
E Kardec ainda nos fala que, em outra acepção, a fé, ela dá uma espécie de lucidez em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Kardec amplia a fé, uma fé lúcida. O que é isso? À medida que você vai tornando essa fé cada vez mais estruturada, mais enraizada, ela traz uma clareza dos nossos pensamentos. A gente não fica mais na dúvida, a gente não fica mais inseguro. Cada vez mais você vai tendo a certeza de que o caminho é aquele para ser trilhado. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Repara, Kardec sempre retorna à questão da fé raciocinada. Ele não admite em nenhum momento que a gente tem uma fé o quê? Cega, sem pensar, sem refletir, sem raciocinar. Ele não concordava com esse tipo de pensamento, porque a gente precisa pensar, até quando a gente sente, até quando a gente acredita. Ele dizia, tem que pensar, tem que utilizar a inteligência para isso. E à medida que você usa a inteligência junto com a fé, essas duas se unem e você tem mais lucidez, você tem mais clareza do caminho que você quer realizar. E sob a sua vontade, você pode decidir o melhor caminho a ser trilhado. A fé vacilante, nos diz Kardec, sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Não é? É lógico, se você tem uma fé verdadeira e com ela você está seguindo a lei divina, não pode haver violência. Ela é uma fé que está em comunhão total com as leis divinas. E as leis divinas não há espaço para violência, para crueldade, não há espaço para isso. Há espaço para calma, para paciência, para tolerância, para o perdão, para compreensão. E aí vem tudo junto, vai vindo uma coisa, trazendo a outra, e essas virtudes, essas qualidades, tudo vai se encadeando num processo de construção da evolução do ser. Não vem uma coisa sozinha. À medida que a gente começa a trabalhar a fé, outras virtudes começam também a ser movimentadas dentro da gente. E nós estaremos sozinhos? Não, nunca. Na medida em que a gente se movimenta mental e espiritualmente no sentido do bem, do autoconhecimento e de nos melhorarmos, e assim com a disposição de auxiliar o mundo a melhorar, a espiritualidade superior sempre, sempre estará ao nosso lado. A gente não vai estar desamparado. A gente pode não ver, a gente pode não ouvir, mas com toda certeza a espiritualidade estará atuando sobre nós, nos auxiliando aqui a ir adiante, como aquele pai e aquela mãe que nos protege, que nos acolhe, que nos dá consolo, que nos dá o colo, que nos dá carinho, mas diz, vai, segue adiante, esse é o caminho, pode ir. Ou seja, a espiritualidade está nos amparando. Enquanto nós todos estamos aqui, cada um está pensando sobre a própria vida, refletindo um pouco sobre a própria existência, a espiritualidade está atuando nesse momento, ajudando a cada um de nós a abrirmos as nossas mentes para o que existe de bom, para qual caminho seja melhor para cada um de nós. Nós precisamos aproveitar esse momento porque está havendo um influxo muito grande espiritual para nos auxiliar. Vamos conectar com o mundo espiritual para que ele possa nos auxiliar a encontrar o melhor caminho no sentido da caridade, do bem. E Kardec fala uma coisa que eu achei muito importante nesse capítulo: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Isso é muito importante. Essa fé verdadeira, essa fé robusta, ela está em comunhão com Deus.
Porque quando a gente bate no peito e diz assim, não, eu acredito muito em mim, eu sou uma pessoa que tem uma cabeça muito boa, sou bem trabalhado, sou resolvido nessas questões todas, eu me sinto o quê? Melhor, mais poderoso, o Todo-Poderoso. E é assim? Não. Nesse momento nós nos afastamos de Deus e nos afastamos de nós mesmos e nos isolamos. E aí perdemos essa ligação maior com o Pai e nos sentimos muitas vezes o quê? Vazios. Porque naquele momento eu até posso falar isso, mas daqui a pouco a minha existência ela vai ter um vazio. E quando eu me aproximo da lei divina, eu compreendo que a minha fé é algo muito bom, mas ela está interligada com o Pai, e que Ele é que é o grande orientador disso tudo. Eu estou junto, eu faço parte, mas eu não posso me sentir maior. É a nossa vaidade, é o nosso orgulho. É quando nós queremos nos sentir mais do que o outro, mais do que Deus, mais do que tudo. E aí a gente acaba se machucando o próximo. Perdemos a clareza do que representa a nossa própria vida. Perdemos a conexão com a realidade. Para estarmos com essa fé realmente viva, que tem energia, que nos traga recursos construtivos e saudáveis, nós precisamos estar com Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malouros que lhe são infligidos. Ou seja, mais cedo ou mais tarde a gente acaba se decepcionando, a gente acaba se frustrando. Marido, mas muitas vezes eu vejo você falando, por exemplo, Paulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, um grande espírito, eles vieram com uma grande missão, mas tiveram muitas decepções e tinham uma fé muito forte, tiveram muitas frustrações, sim. A frustração, a decepção fazem parte de um programa pedagógico da espiritualidade. Faz parte de nós podermos vivenciar também situações em que nós vamos perceber que nós não somos o centro de tudo, que existe o outro e que nós precisamos também valorizar o outro. Então, quando nos decepcionamos e nos frustramos, não precisamos ficar caídos por conta disso. Entendermos que aquilo vem como um instrumento para nos ensinar aonde estamos, que somos seres ainda muito pequenos, que somos seres ainda muito iniciantes, mas nós queremos ir adiante. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender que nós fazemos parte de um todo. Por isso que Jesus falava que ele era um com Deus, Paulo falou que ele era um com Jesus, porque chega num momento em que você se unifica com o todo. Não é agora, porque agora nós somos muito individualistas. Nós vivemos aí num egoísmo muito grande. Eu, meu, isso é meu, eu, e aí a gente vai nesse processo e a gente estimula os filhos também a isso. Isso é teu, isso é seu, você é isso, você tem isso, não dá isso, não empresta isso, isso é teu, e nós vamos embora com esse processo de possessão. E Jesus, quando veio, o que ele nos ensinou? Que ele não possuía nada, que a família dele eram todos, que não tinha bens materiais. Ele quebrou esse tipo de pensamento que nós temos de possessão. Ele ampliou essa visão e estendeu isso aos apóstolos para que eles pudessem ensinar às pessoas o que representa essa entrega incondicional, esse amor incondicional, essa fraternidade, essa solidariedade para quem quer que seja. Eu não tenho apenas que, ao ajudar ou auxiliar a minha família, como disse Jesus, a minha família são todos. É esta visão universal que a gente amplia quando a gente vai construindo a própria fé. Mas é construção, gente. Isso não é uma coisa fácil. Para ninguém, para nenhum de nós é fácil. Nós estamos bem no iniciozinho, nós estamos engatinhando. Mas se a gente começar a pensar um pouco e refletir, a gente vai sofrer.
vai ter dor, vai ter dificuldade, mas é o caminho. É o caminho de nós seguirmos adiante. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então repara, como é que Jesus curava? Ele, por ser um espírito puro, pela envergadura espiritual que ele tinha, pela vontade, pelo amor dele, ele manipulava o fluido universal, que é essa energia que está à nossa volta, e através da manipulação desse fluido universal, ele magneticamente conseguia fazer o tratamento de quem quer que fosse. E ele fala isso para os discípulos, para os apóstolos, que na verdade eles não tinham fé, porque se eles tivessem fé, eles tinham o quê? Manipulado esse fluido de forma magnética. Porque na verdade não é nenhum milagre, não é milagre, é a utilização da nossa fé associada a uma vontade grande no bem, você acaba conseguindo movimentar esse fluido. E reparem, à medida que Jesus desencarna, os apóstolos, eles seguem o caminho deles. E eles passam a realizar grandes curas. Por onde eles passavam, eles realizavam curas imensas, só pela passagem. Por quê? O coração deles já estava embebido num amor tão grande que só em passar eles já iam modificando o fluido, aquele fluido já ia atingindo aqueles tantos que merecessem receber aquela energia. Uma coisa magnífica, é uma energia magnífica. Conta Emmanuel, que muitos já sabem dessa passagem, um irmão de Chico Xavier, ele num determinado momento, ele passa mal e ele deveria permanecer cerca de 8 anos num hospício. Emmanuel, então, decide, junto com os espíritos superiores, que eles vão desencarná-lo, já que ele já tinha prestado uma grande ajuda a Chico Xavier durante os anos que Chico Xavier permaneceu trabalhando, eles iriam antecipar a desencarnação. Muito bem, o irmão desencarna. Só que essa desencarnação ela aconteceu cerca de 8 anos antes do que estava previsto. Óbvio, isso causa dentro do espírito uma perturbação, principalmente em nós que somos seres ainda muito imperfeitos. E o espírito do irmão de Chico Xavier volta e meia aparecia na reunião para Chico e dizia: Chico, eu não estou bem, eu sinto uma coisa na minha cabeça, eu sinto uma tontura, eu sinto uma coisa perturbada. E Chico dizia: meu irmão, você reza, você ora. Aí ele pedia ajuda a Emmanuel dizia: peça para ele orar, peça para ele rezar. E ia, e ele não melhorava. Um dia ele apareceu e Emmanuel falou para Chico: Chico, avisa seu irmão que hoje, aqui na cidade, é dia de São Luís Gonzaga. E o santo vai descer em caravana e vai passar pela cidade. Diz para ele ficar na passagem da caravana, com fé. E ele foi. Ficou no meio da estrada lá esperando. A caravana de São Luís desceu, veio e passou. E nunca mais ele sentiu nada. Isso foi o quê? A união da fé dele, como aquela passagem de Jesus com a mulher que toca as vestes de Jesus. Ela se colocou numa posição receptiva e ao mesmo tempo a energia de Jesus foi bombeada para ela. Mesma coisa, a energia de São Luís Gonzaga passou, e só em passar aquela energia de amor, de fé, de luz, de saúde, tocou profundamente ele e ele se curou a partir daquele momento. Repara, é energia, é magnetismo, a gente sabe que isso existe entre nós. Então, essa fé
é uma das coisas mais importantes que nós precisamos começar a pensar em desenvolver dentro de nós, construir o que ela tem que ser construída. E ainda dá para a gente ler aqui uma parte da parábola da figueira que secou. E essa parábola nos fala: quando saiu de Betânia, ele teve fome, Jesus, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Isso é mais um simbolismo. Jesus, no espírito puro daquele, não iria nunca desejar, na verdade, que nada que tivesse vida morresse. Não há é um pensamento que não tem como você juntar isso, mas é um simbolismo que foi utilizado aqui nesse momento, de que a figueira que secou, o símbolo do quê? Todos nós temos a semente, todos nós somos criados para o quê? Para o bem, para evoluirmos, para sermos melhores. Mas repara, se nós não nos empenharmos para nos melhorarmos, o que vai acontecer? Nós vamos ter como essa figueira seca, folhas secas, não damos frutos. Quando terminar a encarnação, que nós fomos para o mundo espiritual, e aí a espiritualidade nos perguntar o que fizemos, nada. O que você fez? Comi, bebi, assisti televisão, saí de carro, tomei café, bebi água, fui ao centro, assisti algumas palestras, li livros espíritas. Isso adianta? Precisamos agir, precisamos utilizar esse bem que foi colocado dentro de nós para uma função, senão se perde, é estéril. É a figueira estéril que simboliza isso aqui. A figueira que secou, o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Kardec aqui já vai até em nós, que falamos na tribuna, chamando a atenção de que, como eu já falei várias vezes, vir aqui e falar é a parte mais fácil. Difícil é tudo isso que eu estou falando, a gente utilizar isso nas nossas vidas. Somos todos iguais. Eu por acaso estou falando aqui, vários oradores vêm aqui, mas se a gente não pegar isso tudo aqui e não utilizar nas nossas vidas, somos a figueira seca, que recebemos o dom, mas não utilizamos. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Quantos de nós recebemos tantas coisas, não digo materiais não, gente. A gente às vezes fica pensando que é dinheiro, que é posição social, que é emprego. Precisamos só nas coisas materiais? Não. Recebemos de Deus dádivas maravilhosas em nossos corações, de ampararmos, de acolhermos, de auxiliarmos, de estendermos uma mão, de ouvirmos, de podermos auxiliar o outro com carinho, com devoção, com entrega. É isso. Não é a questão material. A questão material nunca teve essa importância, senão Jesus teria sido milionário, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, nunca vieram com riqueza material nenhuma. Não é o aspecto importante para a nossa encarnação. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O
que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. E aqui vem um detalhe que Kardec vai falar mais adiante, que é a questão também dos próprios médiuns. Quantos e quantos de nós, e Kardec vai nos dizer que médium é quem? Médium somos todos nós que em maior grau ou menor percebemos o mundo espiritual. Então, recebemos isso de Deus, e se não estamos utilizando a mediunidade em benefício do outro, não serve para nada. E não é, muitos acham que exercer a mediunidade é vir para o centro da passividade ao espírito, falar, psicografia. Não. A atuação do médium é no dia a dia, é na vida, é na família. Isso é o exercício da mediunidade, é o exercício da caridade, é o exercício da paciência, da tolerância, do amor. Esse é o verdadeiro médium. É esse o médium que a espiritualidade precisa nas manifestações. Por quê? Porque é o médium que se entrega com amor e carinho a caminho da verdade, da luz, da vida e de Jesus. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Deus nos fornece as habilidades ou tudo que é necessário para a nossa encarnação, mas depende da gente utilizar. Se a gente não utilizar, ela vai secar. Numa nova encarnação, vão nos ser fornecidos outros tipos de habilidades e outras limitações, o que for necessário para a nossa evolução. Nos cabe aproveitar o que nos foi dado de habilidades, mas também o que foi nos dado de limitações, para que nós possamos trabalhar com isso daí e evoluirmos. E para finalizar, o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações que terá sido venturoso instrumento. Realizemos as coisas, mas sabendo que Deus, Ele sim, é o nosso Pai. E nós participamos desse processo com grande alegria e amor. Revelemos a nossa fé por meio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor, sabedoria, de beleza e de poder. Muita paz a todos.